Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Degustando Vem Segue-me comigo, Gustavo Bayer. No vídeo dessa semana nós vamos estudar 7 sessões de Doutrina e Convênios. A gente vai ver das sessões 30 a 36. E como são muitas sessões não podemos perder tempo, então vamos lá para o contexto. Como eu disse agora há pouco, o estudo dessa semana engloba 7 sessões. Nessa parte do contexto eu vou tentar dar um resumo de cada uma dessas sessões para facilitar o estudo de vocês, certo? A sessão 30 de Doutrina e Convênios, ela trata sobre o chamado missionário de John, David e Peter Whitmer Jr. Dentre esses 3, me chamou a atenção Peter Whitmer Jr., que fala que ele tinha sido chamado para pregar o evangelho junto com Oliver Cowdery. A gente viu no estudo, não da semana passada, né, que foi sobre Páscoa, mas no anterior, que Oliver tinha sido chamado para pregar entre os lamanitas. E Peter Whitmer Jr. estava sendo chamado para acompanhar ele nessa missão. Peter, que era cunhado de Oliver Cowdery. Já a sessão 31, ela trata do chamado missionário de Thomas B. Marty. Se a gente vê a história de Thomas B. Marty, a gente vê que ele ouviu falar sobre a igreja em 1829. Mas ele veio a se batizar em setembro de 1830. Ele era casado, tinha 3 filhos pequenos, o mais velho tinha 9 anos. E quando ele se batizou, somente ele acabou se batizando da família dele. A esposa dele ainda não tinha se convertido ao evangelho. Nesse mesmo mês que ele se batizou, teve uma conferência da igreja. E 3 dias depois dessa conferência, ele foi chamado pelo Senhor para pregar o evangelho. Eu fico imaginando, né, o exemplo de fé de Thomas B. Marty, tendo que deixar seus filhos, ainda pequenos, sua esposa, para pregar o evangelho, mas ele foi obediente ao Senhor e confiou no Senhor. Já a sessão 32 de Doutrina e Convênios, ela também é uma sessão, né, missionária, né, de um chamado missionário, uma designação missionária, para Parley P. Pratt e para Ziba Peterson. O vídeo de hoje vai testar a minha pronúncia de nomes em inglês, porque vocês vão ver que vão ser vários. Não sei se estarei pronunciando todos perfeitamente. Essa sessão foi revelada também em outubro de 1830 e trata da ocasião onde esses 2 irmãos também foram chamados para acompanhar Oliver Cowdery e Peter Whitmer Jr. para pregar o evangelho entre os descendentes dos lamanitas, né, entre os nativos norte-americanos. Nessa viagem, embora eles não tenham tido um sucesso imediato, né, entre os descendentes dos lamanitas, eles tiveram muito sucesso em outras regiões. Enquanto eles estavam indo pregar o evangelho, Parley P. Pratt decidiu parar em uma cidade onde ele tinha um amigo dele, que era Sidney Rigdon. Inclusive, daqui a pouco a gente vai ver uma sessão que foi uma revelação destinada para Sidney Rigdon. E a gente vai ver o que aconteceu. Eles tiveram muito sucesso também em Kirtland, que a gente sabe que posteriormente foi um lugar onde a igreja ela foi alicerçada, o templo foi construído. Então foi uma viagem muito importante. Ainda testando a minha pronúncia de nomes em inglês, a sessão 33 de Doutrina e Convênios é o chamado missionário para Ezra Theory, não sei se pronuncia assim, e Northrop Sweet. Vocês leem ali em Doutrina e Convênios que vai estar o nome dele. Também foi uma sessão revelada em outubro de 1830 e trata do chamado missionário desses 2 irmãos. Esse irmão com o nome mais difícil, ele acabou se afastando da igreja poucos dias após esse chamado. Ele nem chegou a cumprir a missão. Já o irmão Ezra, mais aportuguesado, ele sim foi obediente ao chamado e pregou o evangelho. Um fato interessante sobre esse irmão Ezra, ele logo que recebeu o evangelho, ele era bastante relutante, ele foi bastante relutante em aceitar o evangelho. E conta até que ele teve um sonho e isso mudou tudo. Ele conta que nesse sonho um homem apareceu para ele com um registro, né, num papel e uma trombeta e pediu para que ele tocasse essa trombeta. E ele falou que ele nunca tinha tocado uma trombeta na vida dele, mas ele tocou e o som foi muito bonito. E ele entendeu que aquilo era a respeito sobre ele ter recebido o evangelho e ele tocando a trombeta seria ele compartilhando o evangelho. E é interessante que nessa sessão 33 o Senhor falou para esses 2 irmãos que eles deveriam pregar o evangelho
elevando a voz como uma trombeta. Então se cumpriu perfeitamente o sonho dele. Já a seção 34 é uma revelação do Senhor, também um chamado missionário para Orson Pratt. Orson era irmão mais novo de Parley P. Pratt. Ele só tinha 19 anos quando conheceu a igreja e foi batizado somente 6 semanas antes de ser chamado como missionário. E é interessante a gente ver, né, que esse serviço missionário deu uma base para que ele pudesse ficar firme no Evangelho. Esse irmão ele serviu como apóstolo e como missionário da igreja por mais de 60 anos. Já a seção 35 foi a seção destinada para Sidney Rigdon. A gente viu algumas sessões atrás que Sidney tinha sido ensinado por Parley P. Pratt. Sidney ele era um pregador, era um pastor da igreja batista. Ele pregava o evangelho para 2 congregações. Sidney decidiu se batizar na igreja no dia 8 de novembro de 1830. E para ele era uma decisão difícil, imagina, ministro de outra religião, tinha moradia, tinha tudo isso, e ele sabia o que que a decisão de se batizar iria ocasionar na vida dele. Mas mesmo assim ele não se negou a seguir o evangelho restaurado de Jesus Cristo. Sidney conversou com a esposa dele, a esposa apoiou a decisão dele, também se batizou, e menos de um mês depois ele foi para Nova York encontrar o profeta. Essa sessão 35 ela foi recebida no início de dezembro de 1830 e trata do chamado de Sidney Rigdon. Nessa ocasião a gente vai ver, se não me engano até no versículo 20, trata que Sidney ele foi chamado também como escrevente na tradução de Joseph da Bíblia. Então ele teve um papel muito importante e mais para frente veio a ser inclusive conselheiro do profeta na primeira presidência. E por fim, a seção 36, ela trata de Edward Patridge. Edward era um dos paroquianos de Sidney Rigdon, ele acompanhava as pregações de Sidney. E quando Sidney recebeu o evangelho, a esposa de Edward acabou aceitando o evangelho, ele ficou um pouco relutante, ficou interessado, mas antes de se batizar ele queria conhecer o profeta. No livro Revelações em Contexto, trata que quando ele chegou em Nova York, ele conversou com vários vizinhos, com vários conhecidos de Joseph, o que aumentou ainda mais seu interesse sobre o evangelho restaurado. Edward veio a se batizar alguns dias depois, e essa seção 36 trata sobre a conversão dele e sobre o chamado de Edward também para pregar o evangelho. Ao analisar as sessões dessa semana, não tem como a gente deixar de pontuar a obra missionária como um dos tópicos de estudo. Eu fico imaginando a fé desses irmãos em pregar o evangelho. Quem serviu missão, a gente sabe que nós temos, hoje em dia nós temos dificuldades, mas as dificuldades que esses irmãos enfrentaram eram muito maiores. Eles não tinham CTM para se preparar, inclusive muitos aqui eram recém-conversos, tinham acabado de se batizar, aí foram chamados para pregar o evangelho. Então eles não tinham CTM, eles não tinham um presidente de missão que já estava esperando eles lá no aeroporto, inclusive não tinham avião, não tinham aeroporto, eles não tinham casas alugadas, já bonitinhas, equipadas para eles chegarem, eles iam na fé pregar o evangelho. Eu pontuei aqui alguns versículos que eu gostei muito que tratam sobre a obra missionária. Mas o exercício que eu queria deixar para vocês é que vocês grifassem todos os versículos que vocês encontrarem sobre a obra missionária. Os que eu gostei bastante foram os seguintes versículos. O primeiro foi na seção 31, versículo 7, que diz o seguinte: Sim, abrirei o coração do povo e eles te receberão, e pelas tuas mãos estabelecerei uma igreja. Então esse versículo ele mostra que se a gente fizer a obra missionária, o Senhor ele vai preparar um caminho. Ele vai preparar os seus eleitos. Basta a gente fazer a nossa parte. Nessa mesma seção 31, eu também gostei do versículo 11, que diz o seguinte: Vai aonde quer que eu deseje, e ser-te-á indicado pelo Consolador o que fazer e aonde ir. Já na seção 33, versículo 8, fala o seguinte: Abri vossa boca, e ela encher-se-á, e tornar-vos-ei como Nefe de outrora, que viajou de Jerusalém pelo deserto. Essa também é uma promessa que nos encoraja a compartilhar o Evangelho. Basta a gente abrir nossa boca, o Espírito Santo ele vai mostrar o que a gente deve falar. Muitas vezes a gente fica com medo, fica receoso, será que a pessoa vai aceitar ou não vai? Ou será que eu sei tudo o que precisa? Se
Se a gente confiar no Senhor e fizer a nossa parte com desejo de compartilhar o Evangelho, o Senhor ele vai nos ajudar. Embora essas sessões elas tratem sobre chamados missionários, esses versículos de obra missionária se aplicam a cada um de nós. Então que a gente possa ponderar como aplicar esses versículos em nossas vidas. Marquem todos os versículos que vocês encontrarem sobre obra missionária e ponderem como vocês podem aplicar isso na vida de vocês. O último tópico que eu queria compartilhar com vocês trata da proteção do Senhor. Eu pude sentir isso ao estudar a sessão 31 de Doutrina e Convênios. A gente viu que Thomas B. Martin, ele, embora tenha se convertido ao Evangelho, a sua esposa e seus filhos não tinham decidido se batizar ainda. E imagina para ele ter que deixar sua família naquela época, naquele momento, deixar seus filhos pequenos, o mais velho com 9 anos, e sair para pregar o Evangelho. Em alguns versículos dessa sessão 31, ela fala como o Senhor se comprometeu a proteger a família dele durante esse momento. Eu pude sentir essa proteção em muitas ocasiões enquanto eu estava na missão, e eu sinto isso ainda hoje na minha vida. Inclusive, eu queria compartilhar com vocês uma situação que aconteceu no último sábado. Para quem me conhece, eu sou advogado, tenho um escritório de advocacia, e no sábado a gente recebeu uma visita. Não foi do Coelhinho da Páscoa, mas foi de um ladrão que acabou entrando lá no escritório. Eu estava sábado tranquilo, pensando já na conferência que iria acontecer, e uma funcionária lá do sistema de alarme do escritório me ligou e pediu para que eu fosse no escritório. Foi interessante que eu estava muito preocupado, porque podia ter roubado computadores, servidor do escritório e tudo mais. E no meio do caminho, enquanto eu estava bastante ansioso para chegar logo no escritório, o meu filho menor de 4 anos, ele falou: "Papai, você já fez uma oração?" E confesso que a notícia me pegou tão de surpresa que eu não tinha pensado em orar ao Pai Celestial. E aquilo já me trouxe paz. Quando eu cheguei no escritório, de fato a gente se deparou que o escritório havia sido roubado. Vou até deixar umas fotos aqui para vocês do incidente. Mas, mesmo passando por essa experiência, eu pude reconhecer as mãos do Senhor. A primeira delas aconteceu na sexta-feira. Eu normalmente gravo os vídeos no final de semana, mas como esse final de semana era de conferência geral, que por sinal foi maravilhosa, mas como era de conferência geral, eu pensei, eu não vou gravar esse final de semana, vou gravar na segunda-feira. Então vou deixar o notebook aqui no escritório. Mas eu decidi ligar para minha esposa e ela falou: "Traz o notebook para casa." Eu falei: "Mas eu não vou gravar." Ela falou: "Traz o notebook para casa." Então eu já livrei o notebook nessa situação. Aviso importante para você do sexo masculino. Aconselho-te com tua esposa e ser-te-á guiado para o bem, e terás muita alegria e regozijo nessa terra e por toda a eternidade. 1 Valquíria 15:18. E algo também bastante positivo foi que, embora o ladrão tenha entrado, o pessoal do alarme chegou muito rápido. Então ele acabou abortando ali, deixou a maioria das coisas, pegou coisas menores e que não tinham tanto valor. E a gente não teve maiores prejuízos. Embora tenha passado por essa situação difícil, eu reconheço as bênçãos do Senhor, reconheço as mãos do Senhor nos protegendo. E eu sei que se a gente fizer a vontade do Senhor, se a gente se esforçar por guardar os mandamentos, Ele vai nos abençoar. Não quer dizer que a gente vai estar privado de provações, mas eu sei por experiência própria que o Senhor ele vai estar do nosso lado, vai nos guiar e vai nos proteger. Eu separei aqui 2 perguntas para que nós possamos refletir no estudo dessa semana. E as perguntas são as seguintes: como eu e minha família podemos compartilhar o Evangelho? E essa outra pergunta é para que a gente possa ponderar das bênçãos que o Pai Celestial tem na nossa vida. A pergunta é a seguinte: qual ocasião eu senti a proteção de Deus em minha vida? Ponderem sobre isso. É importante a gente sempre exercitar, nos lembrar das bênçãos que o Pai Celestial tem derramado sobre nós. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, como sempre, por favor, deem um joinha,
Agradeço muito pelos comentários, os comentários do último vídeo foram muito legais. Para mim é um prazer ler os comentários de vocês. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal e nos vemos no vídeo da semana que vem. Até mais, tchau, tchau. Esses versículos eles se aplicam a cada um de nós. Olha só, chegou aqui, ó. A seção 33 de Doutrina e Convênios é o chamado missionário para Ezra Perry, não sei se pronuncia assim, e para North